Bom, pessoal, dando continuidade, eu queria falar de algumas terminologias científicas que são super importantes. Primeiro, teoria. São explicações científicas completas, suportadas por fatos obtidos ao longo do tempo. Então, basicamente, a junção do nosso conhecimento prévio, lembra aquela história dos ovos de gigantes, que são teorias antigas, e os nossos dados que você coletou, o seu dado do seu trabalho. Esperançosamente, os seus dados vão contribuir para a teoria científica. A gente vai ver no final da aula como isso é importante, porque a gente não quer reinventar a roda, mas sim contribuir com coisas novas, tá? E a hipótese, que é outro termo que a gente usa bastante na ciência, que é uma explicação proposta para algum fenômeno natural. É uma resposta para uma pergunta. É o que você acha que vai acontecer, tá? Só que ela precisa ser testável para ser uma hipótese científica, ou mais especificamente falseável, como a gente vai ver. Né? Então, não adianta você bolar uma hipótese que não tem como testar. Ah, o que aconteceu assim foi por causa da minha energia. Não tem como testar isso, não é uma hipótese científica. Bem? Rapidamente, para discutir a diferença disso para a terminologia popular, ou seja, que não é no meio acadêmico, mas que a população em geral, só para ilustrar que usa, é assim, a ideia é que a minha teoria para explicar isso então o pessoal, na terminologia popular, no linguajar popular, usa teoria como se fosse a mesma coisa que hipótese. Aí, isso é perigoso porque dá espaço a argumentos desse tipo aqui. A teoria da evolução por seleção natural de Darwin é apenas uma teoria, tá? Mas é porque a pessoa que está falando isso está usando teoria como sinônimo de hipótese. Mas não, teoria científica é uma explicação completa que é suportada por dados obtidos ao longo do tempo, ou seja, é algo robusto que a gente já sabe. Tudo bem? Então é bem diferente o que se usa na terminologia popular para teoria e para científica. Mas vamos lá. Pensando mais agora como a gente pode, então, de fato, fazer essa tal da ciência, né? O que é, já que a gente sabe que precisa dessa sistematização do método científico, não é só ter o conhecimento, mas ele precisa ser gerado de uma forma sistematizada, que é o método científico. Como que a gente vai fazer isso? Agora nós vamos discutir propriamente o método científico, tá? Então vamos lá. O que será que essa cientista está tentando fazer? Geralmente, descobrir alguma coisa interessante. Na ciência, a gente tenta descobrir algo de preferência interessante, ou seja, novo, que contribua para a teoria e que seja aplicável também. Isso é algo muito interessante, porque ao mesmo tempo consegue contribuir para a teoria científica e ainda tem uma aplicação, né? Mas isso não é uma necessidade, tá? Geralmente, muitas vezes a gente vai descobrir algo interessante, contribui para a teoria e que a aplicação vai vir logo depois, ou um tempo depois que seja, tá? Mas ainda assim é muito interessante. E como que é um jeito melhor para a gente descobrir alguma coisa interessante? Sair procurando ao léu, aleatoriamente, ou procurar por algo específico? Geralmente, para a gente conseguir descobrir algo que seja interessante, uma procura por algo específico traz mais frutos, né? Então, aquela história, se você já refletiu sobre aquele tema, já estudou sobre aquele tema, já leu sobre aquele tema, já sabe o que se falta entender, conhecer daquele tema, você quer algo específico, você tem uma chance maior de procurar no lugar certo e encontrar coisas interessantes. E aí que entra o método científico que a gente vai falar hoje, tá? Uma das formas que a gente vai falar aqui é justamente fazendo uma pergunta interessante, tá? E aí que entra o método científico que a gente vai falar hoje, ou seja, uma pergunta e quais tipos de perguntas são interessantes e as formas de se responder, tá bom? Então vamos lá, vou começar rapidamente sobre esse método indutivo, né, que se contrapõe um pouco ao método hipotético dedutivo, que é o tema da nossa aula hoje, mas só para vocês entenderem. A ideia do método indutivo, que era como se começou a fazer ciência, podemos dizer assim, é que o cientista parte de observações individuais,
né? Então, observa várias vezes um padrão e, a partir dessas observações individuais, faz uma inferência de um padrão geral ou teoria. Ou seja, observa, observa, observa e, a partir disso, formula uma teoria. Tá? Então, geralmente, várias observações. Tá? Vamos dar um exemplo no método indutivo. Você está lá andando, viu que uma ovelha é branca. Andando na zona rural dessa cidade, viu uma ovelha branca. Viu 2 ovelhas brancas. Viu uma galera de ovelha branca. Viu uma outra galera, só vê ovelha branca. Tá? Então, uma ideia que você tem é falar, bom, eu fiz várias observações e essas observações me induzem a concluir, né, método indutivo, que todas as ovelhas são brancas. Sua conclusão, a sua hipótese, tá? Mas aí aparece uma ovelha negra de outra cor. Sua hipótese foi pro ralo, né? Porque você está sugerindo com base em observações, mas apenas uma observação que contradiz a sua hipótese é suficiente para rejeitá-la, tudo bem? Só uma coisa aqui, o método indutivo, ele não é que é ruim, não. Tá? Tem tipos de pesquisas que são feitas são possíveis com ele, e vou dar um exemplo, talvez o mais famoso na biologia, que é justamente a teoria da evolução por seleção natural, que foi derivada a partir de várias observações individuais para uma teoria geral, tá? Por Darwin e Wallace, simultaneamente. Beleza. Aí, lá em 1963, o David Hume falou assim, olha, na verdade, desculpa, ele é de 1963, não. 1763, acho que está errado. Do século XVIII. Mas, enfim, independente de quantas observações confirmatórias se tem, não é possível provar que uma hipótese é verdadeira, tá? Justamente porque você não consegue, você pode ter quantas observações você quiser, mas isso não vai provar que ela é verdadeira. Pode ser que você refutar aquela hipótese, falsear aquela hipótese, seja simplesmente porque você não conseguiu observar o contrário, que no caso do nosso exemplo é a ovelha negra. Tudo bem? Beleza. Por outro lado, a gente tem, assim, em contraposição, digamos assim, justamente porque é do geral para o específico, a gente tem um método hipotético dedutivo. O que acontece? Foi uma sugestão assim, mais formal, a partir de várias ideias anteriores, inclusive as sugestões do próprio Hume aqui, no século XVIII, tá? 1700 e alguma coisa, não 1900, como está aqui, que na verdade, esse filósofo, né, o Karl Popper, de 1902 a 94, sugerindo que não é formalmente sugerindo que é impossível provar uma ideia, uma hipótese científica por meio de indução, né? Justamente porque não importa o tanto de evidência a favor que você consiga. Isso não vai conseguir provar nada. E, ao contrário, Popper, então, sugeriu o método hipotético dedutivo, que é partir do geral da teoria para observações específicas e ver se, de fato, elas se encaixam na teoria. E um aspecto importante desse método proposto mais formalmente por Popper, né, é o da falsificação, que é não tentar confirmar a hipótese, mas sim tentar falseá-la de todos os jeitos. A ideia é que se você ainda assim, com todos os experimentos, observações adequadas, não conseguiu falsear a hipótese, quer dizer que ela pode ser verdadeira. Então, ela tem uma grande chance, ou pelo menos por enquanto, lembra aquela história que a gente está sempre, a ciência está em construção, pelo menos por enquanto a gente não tem evidências o suficiente para falar que aquela hipótese é falsa. Então, nós estamos aceitando ela, ainda que provisoriamente, como verdadeira. Então, o que acontece disso tudo que eu falei? Deriva de que uma hipótese nunca pode ser provada como verdadeira, apenas rejeitada ou não rejeitada. E olha que legal, se ela é rejeitada, acabou. Você conseguiu falsear aquela hipótese, já descartou a hipótese.
Se ela não foi rejeitada ainda, quer dizer que é a melhor explicação que a gente tem até aquele momento. Lembra lá no começo da aula que eu falei que será que a ciência nos dá respostas definitivas? Eu falei que não, é por isso. A ciência está aberta a novas explicações que sejam melhores, tá? Vamos entender um pouquinho melhor isso aí. Então, olha que interessante. A essência do método hipotético dedutivo, proposto formalmente por Karl Popper, é que uma hipótese não rejeitada experimentalmente pode ser provisoriamente aceita como uma potencial explicação. E, consequentemente, a falha em rejeitar uma hipótese não prova que ela é verdadeira. Tá? Ah, mas por que você está falando a negativa, você está confundindo? É por isso mesmo, né? Porque, assim, a ideia é justamente falsear. Então, se você falhou em rejeitar, não quer dizer que a hipótese é verdadeira. Pode ser que simplesmente você não tenha evidências boas ou evidências suficientes, o suficiente para rejeitar essa hipótese. Mas o fato é que, por enquanto, a gente entende que aquela ideia, aquela hipótese, aquela teoria é verdadeira. Vamos ver o mesmo exemplo da ovelha, agora aplicando o método hipotético dedutivo ao invés do método indutivo, para ver se fica mais claro. Tá? Então, é um exemplo prático. Mesma coisa, você está andando na roça lá, da sua cidade, e vai olhando, só vê a ovelha branca, e fala assim, nossa, todas as ovelhas do mundo são brancas. Sua hipótese. Lembra? A mesma hipótese que tinha lá. Beleza. Só que agora, você vai tentar falsear a sua hipótese, lembra? Você não vai tentar confirmar, ou seja, você não vai ficar caçando a ovelha branca, ovelha branca, confirmei minha hipótese, não. Vai tentar falsear a sua hipótese. Para isso, você bola o que a gente chama de hipótese nula. Esse conceito é essencial no método científico. Tá? Ela é formalmente denotada como H0, estatisticamente vocês vão ver isso, e H1 é a sua hipótese de trabalho, tá? Então, a hipótese nula, que é o quê? Nem todas as ovelhas são brancas, é ela que você vai testar. O que é isso na prática, gente? É você tentando falsear a sua hipótese, tudo bem? Então, você vai tentar falsear, se ela ainda resistir, quer dizer que tem por enquanto você está aceitando ela como verdade. Então, vejam que na hipótese nula, ela é simplesmente a negação da sua hipótese. Você vai testar ela. Nem todas as ovelhas são brancas. Então, agora vamos lá. Aí, como que você vai fazer isso? Né? Assim, só para ficar uma coisa mais prática, mas talvez um pouco mais claro. Ao invés de ficar procurando a ovelha branca, todos os lugares que você vai, sempre tem ovelha branca, por que você não tenta, talvez, mudar o horário? Não sei, vai que as ovelhas escuras, elas preferem sair à noite porque elas ficam mais bem camufladas, né? Se sentem mais seguras, porque os predadores não conseguem enxergar ela tão bem. Mas você só saiu de dia para procurar a ovelha branca, então agora você está testando, você está tentando falsear a sua hipótese, ou seja, você está tentando ver se nem todas as ovelhas são brancas. Aí você vai sair à noite, vai sair no crepúsculo, vai olhar em sombras, em locais mais escuros, para ver, é uma ideia, assim, de um método para tentar falsear a sua ideia, a sua hipótese, né? Ou seja, você testar a hipótese nula. Vamos supor que você fez isso, saiu de noite, encontrou uma ovelha negra. O que acontece? Você está aceitando a sua hipótese nula, não é verdade? Olha aqui, nem todas as ovelhas são brancas. Você viu uma ovelha negra lá no fundo aqui. Beleza. Verdade, aceitou a sua hipótese nula. Nem todas as ovelhas são brancas. E o que isso acarreta se você aceitou a sua hipótese nula? Consequentemente, você conseguiu rejeitar a sua hipótese de trabalho, que é H1. Você falseou a sua hipótese. Lembra que o método hipotético dedutivo tenta falsear a hipótese e não confirmar? Então, se você confirma, aceita a sua hipótese nula, você está testando a hipótese nula, você automaticamente rejeitou a sua hipótese de trabalho. Ou seja, nem todas as ovelhas são brancas. Olha lá. Tudo bem? Agora, imagina que você fez isso, fez o método, saiu de noite, saiu de dia, o escambau, todas as ovelhas vistas eram brancas.
E aí, qual que é a conclusão disso? A sua hipótese, todas as ovelhas são brancas, pode ser aceita provisoriamente. Por quê? Você não provou que ela está certa. Agora vocês entendem por que a gente não consegue provar que ela está certa? Pode ser que simplesmente você não conseguiu achar aquela ovelha negra. Mas por enquanto, olha, meu método, eu fiz tudo certinho, tem uma amostragem muito grande, eu fiquei 1 ano procurando ovelha, tudo quanto é horário, tudo quanto é local, não achei. Provisoriamente, todas as ovelhas são brancas. Você não rejeitou a sua hipótese. Não quer dizer que você aprovou ou provou ela, melhor dizendo. Você simplesmente não rejeitou, pode até colocar assim, ainda. Pode ser que você rejeite, pode ser que não. A gente nunca vai saber, entendeu? Porque você não vai ter certeza. Você só tem certeza quando você falseia. Então, vocês vão ver em artigos científicos, quem for trabalhar com isso, né, iniciação científica e por aí vai, muitas vezes o pessoal falando assim, nós não rejeitamos a nossa hipótese. Ah, por que não fala nós provamos a nossa hipótese? Por isso. Tá? Então é muito mais, é filosoficamente mais correto falar dessa forma. Tá? Você não provou que ela está correta. Por enquanto é isso, a gente se vê na próxima parte.